Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para 2 Timóteo, capítulo 1, verso do 6 ao verso 14. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 6 ao verso 14. Leamos a Escritura. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, Pai Santíssimo, louvamos, Pai, o Senhor por esta noite. Tão bom, Senhor, estarmos aqui, tão bom, Senhor Deus, é podermos cantar louvores ao Senhor, pois digno Tu és. Agora, Senhor Deus, somos agraciados e bem-aventurados de poder abrir livremente a Tua palavra, para, Senhor Deus, nos edificarmos. E é nesse intento, Senhor Deus, que pedimos que, através da direção do Teu Espírito, o Senhor nos capacite para compreendermos, amado Pai, a instrução da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Entregamos nas Tuas mãos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós meditaremos sobre esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 14. Nós vivemos em um tempo, em um mundo cristão, em um mundo que é erroneamente colocado um rótulo como mundo gospel, onde nós vemos buscas por avivamento ou busca por carismatismo, no qual percebemos que os homens se esquecem do direcionamento da palavra de Deus. E onde nós devemos buscar esse avivamento e onde nós devemos buscar esse reavivamento, em que certamente todos nós, um dia na nossa caminhada cristã, precisaremos. A epístola de 2 Timóteo, ela é uma série de conselhos que o apóstolo Paulo dá a um jovem pastor. E não diferente de qualquer um de nós, o jovem pastor precisava ser admoestado em alguns momentos, pelo fato de que a vida cristã é cheia de desafios. A vida cristã, ela é cheia de momentos de bonanças, dificuldades, provações e tribulações. Como nós chamamos no mundo popular, cheio de altos e baixos. E certamente o apóstolo Paulo ajuda a esse jovem crente, mas que
já tinha uma certa experiência, mas certamente precisava ser encorajado para continuar vivendo. E como nós sabemos, Timóteo foi um grande servo do Senhor e que guardou sim também esse depósito, né, até o dia em que Deus levou. Mas, meus amados, hoje falaremos sobre revivendo o dom de Deus que há em nós. Veja que o versículo 6 começa com essa orientação do apóstolo Paulo, dizendo: por essa razão te admoesto que o quê? Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, a gente sabe, e quem já leu Atos, sabe de como aconteceu, né? Ali a conversão, ou pelo menos o chamamento, a gente não sabe exatamente a conversão, mas o chamamento de Timóteo. E percebemos que claramente que o apóstolo Paulo foi um tutor, né, de Timóteo. Timóteo muito cedo foi chamado para o ministério e prontamente atendeu o chamado de Paulo. Mas Timóteo foi mandado para igrejas extremamente difíceis. Timóteo foi mandado, inclusive, para a igreja de Coríntios, uma das igrejas mais difíceis do Novo Testamento. E Timóteo foi esse que esteve lá. Timóteo foi mandado para a fogueira dos judeus, ali mandado para Tessalônica, quando o apóstolo Paulo passou rapidamente lá. Então, durante toda a carreira cristã de Timóteo, ele foi alguém que esteve ali ativamente lutando pela fé evangélica. Entretanto, isso não fez ele se desencorajar em alguns momentos. E, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz: por essa razão, Timóteo, eu admoesto que você reavives o dom de Deus que há em ti. Então, uma pergunta poderíamos fazer: de onde vem o processo de reavivamento dos filhos de Deus? Seria uma pergunta para nós respondermos. Talvez todos nós, em algum momento da vida, já desejamos um reavivamento. Quantos de nós já olhamos para trás, aqueles momentos da nossa conversão, aqueles momentos que nós vivíamos no que nós chamamos de primeiro amor, né? Onde nós estávamos alegres, felizes, jubilantes pelo que tinha acontecido em nossas vidas, né? Mas, depois de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos, às vezes nós estamos ali cansados e o Espírito desejando um avivamento. Meus irmãos, não tem nada errado em desejar um avivamento. A igreja do Senhor foi reavivada algumas vezes. O grande problema é buscar esse avivamento em locais errados. É buscar esse reavivamento em coisas que a palavra de Deus não orienta a buscar. Bem, a palavra de Deus aqui, de maneira muito simples, já nos orienta. De onde vem esse avivamento do Filho de Deus? Primeiro, o Espírito Santo é a fonte de qualquer avivamento. Mas nós vamos entender. Paulo, primeiramente, lembra a Timóteo do seu comissionamento. E veja que o apóstolo Paulo diz que foi através da imposição de mãos, né? Isso era um costume dos apóstolos em relação a quando alguém se convertia, né? O que é que no início da igreja primitiva acontecia? A imposição de mãos para simbolizar o batismo do Espírito Santo. Era isso que acontecia naquela época. Ou seja, diferentemente de hoje, né? Hoje nós não fazemos isso. Mas naquela época, um dos simbolismos que existiam para o derramar do Espírito Santo na vida de alguém era a imposição de mão dos apóstolos. Então, veja que o apóstolo Paulo está pedindo para Timóteo o quê? Lembrar, ou seja, por essa razão te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição de mãos. O apóstolo Paulo está pedindo para ele lembrar do que tinha acontecido lá no passado. Veja que na epístola de 1 Timóteo, eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias, para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Abra aí sua Bíblia.
Paulo já tinha trazido à mente de Timóteo, na primeira epístola, essa mesma advertência. Veja, capítulo 4, versículo 14. Não te faça negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti, como também os teus ouvintes. O que é que o apóstolo Paulo queria dizer? Timóteo, você não precisa de nada de novo. O ensino aqui prioritário é esse. Timóteo, você não precisa de nada de novo. Tudo aquilo que você precisa para se reavivar é aquilo que você já tem. E meus irmãos, o quanto isso é importante nós compreendermos. E é por essa razão que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, não te faça negligente. O que é uma negligência? É você não ter uma consideração em cima de uma verdade já adquirida. Ou seja, nós pagamos alguns de nós pagamos para os nossos filhos estudarem, não é assim? E nós não queremos que eles sejam o quê? Negligente. Nós não queremos que ele o quê? Não faça jus daquilo que está sendo investido nele. Então, meus amados, o que é que Paulo está dizendo? Timóteo, não seja negligente com aquilo que você já tem. Você já tem a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo não é uma coisa que é um interruptor, né? Que é liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Não é isso. É algo que foi adquirido pela imposição de mãos lá no passado. É aquilo, irmão, que nós recebemos no dia que nós aceitamos a Cristo. É o lavar regenerador do Espírito Santo. Assim sendo, ele diz: medita nessas coisas e nelas ser o quê? Diligente. O apóstolo Paulo está pedindo para Timóteo olhar para trás e não ser negligente com o que ele tem, mas acima de tudo ser diligente em relação a uma verdade tão forte, que é o fato de termos sido regenerados pelo Espírito Santo. Devemos considerar que já temos em nossa vida o meio de graça que Deus usou para sempre nós adquirirmos reavivamento. O que nós precisamos para nos reavivar, nós já temos dentro de nós. E veja, meus irmãos, o quanto é fácil nós sairmos disto. E aí vemos hoje, de maneira tão banal, as pessoas trazendo modas dentro da igreja para tentar reavivar a igreja. Na verdade, isso vai trazer o efeito contrário. Vai perverter a igreja, vai banalizar a igreja, vai transformar o santo no profano. Porque aquilo que o homem realmente precisa para qualquer avivamento é aquilo que ele recebeu no dia que ele se converteu. Então, de uma maneira direta, Paulo está ensinando que tudo o que nós precisamos já aconteceu. E esse fato deve ser o quê? Meditado sempre, e deve ser o quê? Um agente motivador para qualquer reavivamento que nós precisemos. Então, meu amado irmão, você está precisando, você está sentindo-se cansado espiritualmente, você está naqueles momentos de dificuldade na sua vida cristã, saiba disso. Tudo que você precisa para dar um 180 aí, né? A gente fala 360, não é 360 não, é um 180, tá certo? É? Ou seja, para que você dê a meia volta, você precisa de quê? Somente do que você já tem. Você precisa somente usufruir daquilo que você já tem, que é o Espírito Santo. E veja o que é que ele diz no versículo 7. Vamos avançar aí.
Olha só como é interessante. Versículo 7, ele vai começar a enfatizar essa verdade. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. E aí ele usa um espírito com letra minúscula para entendermos que o que Deus nos tem dado é um espírito com letra maiúscula, que é o quê? Mas de poder, de amor e de moderação. Então, veja que agora o apóstolo Paulo vai detalhar essa verdade. Lembra, Timóteo, da imposição de mãos, que você recebeu o Espírito. E esse Espírito não é um Espírito para você viver, como nós dizemos aqui, borocochô. Não é um Espírito para você viver covarde. Não é um Espírito para você viver em melancolia espiritual. Mas é um Espírito que investe o crente de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo nos capacita a servir. O Espírito Santo, ele é o motivador que tira a timidez, tira a fraqueza, tira o ânimo, nos dá ânimo, aquilo que é necessário. Irmãos, lembra em Atos 1:8, o que é que Jesus disse? Mas recebereis o quê? Poder. E de verdade nós temos poder. Mas o versículo diz o quê? Ao descer sobre vós o Espírito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E aquilo era muito evidente na vida daqueles discípulos, que eram simples pescadores, que eram homens iletrados. E o que era que capacitaria, o que foi que capacitou aqueles homens iletrados, pescadores, a serem aqueles que mudariam a história da humanidade? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele diz, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A obra de Deus, ela não é dos homens. A obra de Deus, ela é dele. E é ele que capacita, meus amados irmãos. É ele que tem o principal interesse de reavivar a sua igreja. Em alguns momentos nós começamos a olhar para nós, e às vezes quando somos desafiados a servir ao Senhor, começamos a olhar para as nossas capacidades, né? Achando que vem de nós a capacidade de servir a Deus. Meus irmãos, não vem de nós a capacidade de servir a Deus, vem dele. Ele que nos dá o poder, é o Espírito Santo que nos investe de tudo que é necessário para fazer a tua obra. Agora, além desse poder, o Espírito Santo também nos concede amor. Veja, ele diz, porque Deus não tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor. Sim, meus amados. É evidente que o amor genuíno ele é necessário para qualquer reavivamento. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus, ele é o quê? Ele é derramado em nossos corações como? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, preste atenção, para que nós possamos nos reavivar como igreja do Senhor, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo coloca dentro dos nossos corações um amor genuíno. Inicialmente, para Deus, para nós reconhecermos Deus como Pai, mas depois, para que nós possamos exercitar essa piedade, para que esse reavivamento seja genuíno de verdade. Reavivamento sem amor a Deus e sem amor ao próximo é hipocrisia. E meus amados, quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, qual é o primeiro fruto do Espírito? Vocês lembram? Abra lá a sua Bíblia para Gálatas 5, 22.
Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. O primeiro, amor. Vocês percebem que o reavivamento e o amor estão intimamente ligados. O Espírito Santo dá o poder, mas esse poder na vida do crente vem através de um amor genuíno, demonstrado primeiramente do crente para com Deus e depois do crente para com o próximo. Meu amado irmão, quando nós estamos falando sobre reavivar-se, pare para pensar qual uma das principais razões para a fraqueza espiritual, a não ser a falta de amor. Pare para pensar nos momentos em que você esteve triste. Pare para pensar no momento que você olhou para a igreja e estava triste porque a igreja não lhe amava. Pare para pensar no momento em que você estava triste porque irmão A ou irmão B lhe magoou. Pare para pensar no momento em que você achou que deveria ter sido reconhecido por tal coisa e não foi. Sabe por quê? O resultado disso foi fraqueza espiritual, porque faltou amor na sua vida. O amor, ele é fundamental. A Bíblia chama o amor do vínculo da perfeição, do cinto que segura todas as coisas. Mas, nessa tríplice perfeita, poder, amor e domínio próprio. Olha aí, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que seria moderação? O termo relacionado aqui à moderação significa domínio próprio. Sabe qual é uma das evidências em que nós estamos reavivados no Senhor? Uma das grandes evidências, se você olhar para alguém e você dizer, essa pessoa está bem espiritualmente, se ela se domina. Se você não vê aquela pessoa enraivada com todas as situações, se você não vê aquela pessoa colocando para fora as suas mágoas, você concorda conosco que todos nós temos situações difíceis que precisamos lidar com elas todos os dias? Sim. Nós não vivemos num mundo de mil maravilhas, até porque vivemos entre pecadores. Certamente teremos farpas dentro da nossa casa, teremos farpas aqui na igreja. Mas sabe, meus irmãos, uma das evidências que temos poder em nossa vida e o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo é de fato dominante no momento em que nós temos uma vida controlada, moderada. Onde de verdade nós sabemos controlar nosso coração. Nós desenvolvemos o domínio próprio. Perceba, meus amados irmãos, assim como Timóteo não carecia de novos ingredientes espirituais para uma vida de reavivamento, nós também não precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos, poder, amor e domínio próprio, quem é que dá essas coisas? O Espírito Santo. Essas 3 coisas são frutos do Espírito Santo. Agora, abre a sua Bíblia aí. Para Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que acontece é que muitas vezes, em vez de estarmos dando lugar ao Espírito Santo, estamos deixando o Espírito Santo dominar as nossas vidas, estamos dando lugar aos desejos da carne, estamos entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai sair de você, porque ele é o selo da salvação. Mas ele se entristecerá. E aí, qual será o resultado desse entristecimento do Espírito Santo? Vidas espirituais capengas,
vidas espirituais que é triste, melancólica, onde nós estamos vivendo, parece que os passos da vida cristã são pesados, porque estamos dando lugar os desejos da carne, e estamos tirando o espaço de ação do Espírito Santo das nossas vidas. E é por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, existe uma ordem direta. Diz o quê? Não apagueis o Espírito. Meus amados, que doutrina maravilhosa é a do Espírito Santo. Eu sempre tenho defendido isso. Nós sabemos que uma relação trinitariana, que é como nós entendemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Nós entendemos assim que Deus Pai planejou a salvação lá nos tempos eternos, e o Espírito Santo, Jesus, como Filho de Deus, executou a salvação quando se ofereceu na cruz por nós. Essas obras estão no passado, não é? Mas o Espírito Santo hoje está aqui conosco. Está dentro de cada um de nós, ministrando em nosso coração, para que nós possamos agradar a Deus todos os dias da nossa caminhada aqui. Mas avancemos no estudo desse texto. Olha aí, versículo 8 a 10. Diante dessa realidade, o apóstolo Paulo dá mais algumas orientações a Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Então ele pede para Timóteo não se envergonhar. Depois ele diz, participa comigo dos sofrimentos, segundo o poder de Deus. Depois ele diz, porque existe uma realidade muito profunda. Deus nos chamou com santa vocação. E além disso, versículo 10, ele diz, e essa realidade está evidenciada pelo fato de que a morte foi destruída, dando lugar à imortalidade. Olha só a quantidade de informações que tem aqui nesses 3 versículos. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, preste atenção, Timóteo. Existem muitas coisas que Deus nos fez e a graça de Deus é muito profunda para nós. Não te envergonhe do testemunho do Senhor. Por quê? E como não se envergonhar do testemunho? Por que, meus irmãos, nós não devemos nos envergonhar do testemunho do Senhor? E Paulo, dentro dessa perspectiva, Paulo não só diz para Timóteo não se envergonhar, mas o apóstolo Paulo chama para ele ser participante disso. Ele diz, olha, eu não me envergonho. E sabe o que é que me vem à mente quando eu vejo Paulo falando sobre isso? Que parece, humanamente parece até loucura. Tá certo? Tendo em vista que Paulo, por causa dessa realidade de não se envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus, Paulo preso, chicoteado e tantas outras coisas que nós sabemos, apedrejado. E aí o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, não se envergonhe. Não se envergonhe disso e seja participante comigo disso. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não podemos nos envergonhar. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, não precisa abrir, nós conhecemos, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No domingo passado, quando estávamos falando sobre a suficiência de Cristo, e me fez meditar bastante quando Estevão estava sendo apedrejado. E quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava talvez muito mais satisfeito e contente do que todos nós aqui. Porque dentro do coração de Estevão estava a plenitude do poder do Evangelho. Ele não se envergonhou do poder do Evangelho. E durante todas as suas acusações, ele estava lá dando um brilhante testemunho sobre o que é ser crente. E mesmo com os judeus rilhando os dentes, como Atos fala, e jogando pedras contra ele, parece que eu estou vendo Estevão sereno, tranquilo, olhando para o céu e esperando Jesus. Meus amados irmãos,
Nós não devemos nos envergonhar do poder do Evangelho, porque ele tem o poder para fazer aquilo que nada desse mundo pode fazer. Veja, as condições que Estevão estava ali. Faça uma correlação com a nossa vida hoje. Eu não vou nem longe demais. Faça uma correlação com as vezes que estamos lá em casa, no nosso conforto, na nossa casa, naqueles momentos de tranquilidade, mas porque tem alguma coisinha que não foi como eu queria ser, que eu que fosse. E eu estou lá lamentando, me lamuriando pelas situações. Não precisa ir muito longe. Sabe o que é que está faltando, meus amados irmãos? Não se envergonhar do poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho, quando nós temos realmente o poder do Evangelho no nosso coração, como o Jerry Bridges diz, o poder transformador do Evangelho. O Evangelho não só transforma o pecador em salvo, mas o Evangelho transforma o triste no feliz. O Evangelho transforma o melancólico naquele que está transbordando de felicidade. O Evangelho tem o poder de fazer isso. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo diante de tantas circunstâncias, diz, aprendi a viver contente em toda situação. Meus amados irmãos, não se envergonhe daquilo que nós temos, que é o Evangelho. Deus nos chamou para uma graça maravilhosa. Olha aí o versículo 6 diz assim: porque Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Só que veja como é interessante. Existe uma metodologia de Deus aqui. Qual é essa metodologia de Deus? Ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha só, meus amados, entendamos agora o que é a graça do Senhor. Ele diz o seguinte: a santa vocação que Deus nos deu, a graça do Senhor que Deus nos deu, ela não depende absolutamente nada do que nós façamos. Veja o que o versículo diz: não segundo as nossas obras, mas conforme o quê? A sua própria determinação e graça. Ontem com jovens discutindo sobre a soberania de Deus, eu disse: quão maravilhoso é entender a soberania de Deus. Quão maravilhoso é saber que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Como é maravilhoso entender que graciosamente Deus transformou todos aqueles vasos que eram de ira em alguns vasos de misericórdia. Meus amados, hoje nós somos os vasos de misericórdia que Deus derramou a sua maravilhosa graça. E nós não podemos ser negligentes em relação a isso. Entenda que a sua salvação não depende de você. Assim também como o reavivamento que você tanto precisa hoje, também não depende de você. Porque Deus preparou isso antes dos tempos eternos. Deus preparou a sua salvação. Deus preparou inclusive o reavivamento da igreja antes dos tempos eternos. Antes que você pudesse ter praticado qualquer coisa. Não é por nada que você faça. Você pode ser a melhor pessoa desse mundo. Você pode ser a pessoa que vende tudo e dá aos pobres. Mas se você não tiver, de verdade, o poder do Espírito Santo dentro da sua vida, você não é ninguém. Não existe poder na vida de alguém que não tem o Espírito Santo dentro dela. E essa vocação foi dada por Deus antes dos tempos eternos. E é por essa razão que eu também não devo me envergonhar. E é por essa razão, meus irmãos, que o Evangelho motiva todo crente genuíno a dar passos consistentes. Tem um livro de Jerry Bridges que eu adoro, que o nome desse livro chama
o poder transformador do Evangelho. É um livro maravilhoso. Convido os irmãos a lerem esse livro. Esse livro fala exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Uma dica para os irmãos. Agora, veja versículo 11 em diante. O apóstolo Paulo avança, falando agora sobre alguns elementos importantes nesse reavivamento. Versículo 11 e 12. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E é por isso que eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo agora vai trazer a realidade da convicção de fé. Convicção de fé. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que a fé que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, que embasa um verdadeiro reavivamento, não é uma fé morta e uma fé existencial, mas sim ela é uma fé objetiva. Veja, porque sei em quem tenho crido. Veja, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. Preste atenção aqui, meus irmãos. A fé do apóstolo Paulo, ela é objetiva. É uma fé em Jesus. É uma fé em quem eu tenho. Quem era o objeto de crença? Sim, era o poder do Senhor Jesus. Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Às vezes que a gente fala esses versículos tão rápido e a gente esquece dessas palavras. É quem tenho crido, não o que. Em quem tenho crido. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no poder transformador do Evangelho. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nada pode estar na mente do crente, balizando a sua fé, o seu serviço a Deus, se não for a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve ser o centro da nossa mente. Não deve ser a igreja local, não deve ser a denominação batista regular, não deve ser os seus líderes, não deve ser o seu pastor, não deve ser o pregador lá do YouTube. Deve ser Jesus. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele que é o Logos. Aquele que me criou. Aquele que soprou o fôlego de vida. Mas aquele também que deu a vida por mim. Aquele que venceu a morte. E eu sei que Ele é poderoso. Aqui o apóstolo Paulo não só deixa objetivo, mas ele também qualifica essa sua fé. Eu sei em quem tem crer, Jesus. Mas não para por aí. Eu sei que Ele é o quê? Poderoso. Meus irmãos, quando a fé do crente ela não é objetiva, ela é uma fé fraca e morta. Você já escutou pessoas que dizem assim, eu tenho fé em quê? Eu tenho fé que vai dar certo. Você tem fé em quê? Meus irmãos, isso não é fé. Isso é positivismo secular. A verdadeira fé, ela tem um objeto. A verdadeira fé, ela tem um corpo de doutrina. A verdadeira fé, ela tem nome. É Jesus. Essa é a verdadeira fé. E ela é qualificada. É Jesus, que é poderoso. Que é o Deus Criador de todas as coisas. Capaz de reavivar também através daquilo que Ele conquistou na cruz por nós. E Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Veja, capítulo 4, avance algumas páginas aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4.
Desculpa, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Versículo muito conhecido da gente, mas é lindo ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Baseado nessa segurança, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meus irmãos, você tem certeza disso? Você tem certeza dessa verdade? Você está seguro nessa verdade? Se você morresse hoje, você estaria seguro em dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Pergunta que deve desafiar os nossos corações. O apóstolo Paulo não sabia não, quando ele ia morrer não, certo? Mas ele já estava diante daquele cenário, ele tinha convicção disso. E ele tinha convicção que a coroa já estava preparada para ele. Por que a coroa já estava preparada para ele? Porque ele sabia em quem ele tinha crido. E que aquele que ele tinha crido era poderoso para guardar o depósito dele. Para guardar toda a vida de dedicação e diligência do apóstolo Paulo. Toda a fé e segurança que o crente precisa para uma vida plena e reavivada e de boa consciência e fidelidade está ancorada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e fundamentada praticamente na condução do Espírito Santo. Então veja, meus amados, o que é que nós estamos trabalhando aqui? Você não precisa de nada externo para reavivar a sua vida. Nós vimos até agora que o poder do Espírito Santo é aquele que fundamenta, e a fé no Senhor Jesus Cristo é aquilo que lhe sustenta, para que você possa ter uma vida reavivada. Mas o apóstolo Paulo continua, verso 13. O apóstolo Paulo agora vai trazer aquele choque de realidade, né? Às vezes nós precisamos fazer assim, né? Dar aquela chacoalhada, né? Olhe, você precisa manter o bom padrão. Olha versículo 13. Parece que o apóstolo Paulo está olhando no olho assim. Mantenha o bom padrão. É uma exortação para que nós possamos olhar para aquilo que realmente importa. Mantenha o bom padrão. E onde está esse bom padrão? Das sãs palavras que de mim ouvistes. Quantas igrejas estão fugindo disso aqui? Quantas igrejas estão fugindo de manter o bom padrão das sãs palavras? Meus amados, para que nós possamos ter uma vida reavivada, nós precisamos manter o bom padrão daquilo que nós já sabemos. Que está onde? Está aqui. Nós não precisamos de nada. E ele evidencia de que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo. Então, qual o modelo a ser seguido? O modelo a ser seguido é uma vida fiel de dedicação em conhecer a palavra de Deus, em conhecer quem é Cristo e conhecer o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Mas com uma unção especial do amor. Ele diz, com fé e com amor. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos ao longo da história da igreja, por causa de uma ortodoxia cega, mataram pessoas. Sabiam disso? Muitos ao longo da história da igreja, porque não entenderam que a fé e o amor, elas andam juntas. Ou seja, uma ortodoxia, ou seja, uma doutrina correta, ela deve ser banhada através de uma vida de amor.
guardando essas escrituras, mas banhado sempre de um amor genuíno. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. E aí o apóstolo Paulo finaliza essa exortação tão simples, mas tão profunda. Timóteo, escutou tudo isso? Escutaram, irmão, tudo isso? Guarda o bom depósito. Que o quê? Que há em vocês mediante o Espírito Santo. Chegue diante do Senhor e diz: Senhor, reaviva meu coração. Senhor, reaviva o meu espírito. Eu não preciso de mais nada, Senhor. Tudo que o Senhor já me deu é tudo aquilo que eu preciso para ter uma vida plena diante do Senhor. Tudo aquilo que eu tanto almejo, eu já tenho. Eu preciso somente crer nisso. Me apropriar desse evangelho maravilhoso que temos em Cristo. De me apropriar dos benefícios desse evangelho. E de me apropriar das condições que o Espírito Santo dá para que nós tenhamos uma vida reavivada. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E Deus nos dá muito mais do que pensamos e pedimos. Talvez quando nós chegarmos diante do Senhor e entendermos com mais amplitude toda essa maravilha, nós vamos certamente olhar para essa maravilhosa graça. E por isso que a Bíblia fala de que haverá tantos louvores no céu, né? Por que será que há tantos louvores no céu? Porque nós entenderemos de maneira sem nenhum tipo de penumbra o quão maravilhoso foi a graça de Deus para as nossas vidas. Que Deus aplique essa palavra em nós e que nós possamos manter esse bom padrão, mas diante de tudo guardar esse depósito que já temos mediante o Espírito Santo. Deus aplique essa palavra em nós. Amém, irmãos? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que nós tivemos aqui. Senhor, obrigado por tudo aquilo que nós já temos. Obrigado, Senhor Deus, pelo poder transformador do Evangelho. E obrigado, Senhor Deus, pela unção do Espírito Santo que há em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a dia guardarmos, amado Pai, essas verdades e pela fé nos apropriarmos, Senhor, para que possamos ter vidas vitoriosas. Vidas, Senhor Deus, jubilantes, cheias, Senhor Deus, do Espírito Santo, capaz de te servir com alegria e também, Senhor Deus, de mostrar para esse mundo e que o que temos é capaz, Senhor Deus, de transformar a vida deles também. Pai querido, muito obrigado por este culto. Nos leva para os nossos lares em paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.